Bom dia a todos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Só um breve aviso. Esse vídeo não se trata de nenhum tipo de ataque pessoal à pessoa do outro vídeo. Muito pelo contrário. Nós do canal Super Bra somos muito legais e não gostamos de atacar outras pessoas. Então aproveitem o vídeo e curtam. Até mais! Yeah! Bom, então vamos lá, só um rápido contexto aí para colocar vocês no vídeo. Parece que aconteceu uma droga lá na Argentina, um terror, onde um cara saiu oferecendo $200 pra pegar a mulherada aí, mulherada casada, mulherada comprometida, pra gravar videozinho amador, se é que vocês me entendem. O Beluga, é assim que eu chamo, é o apelido dele, mano, não, é Atitude Avançada. O Atitude Avançada, ele fez um vídeo comentando sobre. E tem algumas coisas que eu achei interessantes no vídeo, tá? O vídeo não é um ataque, já começa aqui, tá? O vídeo não vai ser um ataque, eu não vou ficar pegando cara. Não vou malhar ninguém aqui. Eu só quero dar minha opinião sobre a Red Pill, alguns temas, alguns tópicos sobre a Red Pill, usando o vídeo do Beluga de exemplo. Esse vídeo do Beluga de exemplo. Eita, exemplo é fogo, hein, mano? Já comecei bem. Usando o vídeo do Beluga de exemplo. Pronto, agora sim tá certo. Eu não vou cortar esses erros não, porque senão vai parecer que eu quero parecer mais inteligente do que eu não sou, tá bom? Então vamos ver aí o vídeo e espero que todos estejam contextualizados. Vou deixar o corte inicial aí do Beluga e vou ir respondendo ele, então bora. Bem-vindos aqui no canal, valeu pela participação como sempre, né, tamo junto. E é isso, cara, só se fala em outra coisa, hein, só se fala em outra coisa nas redes sociais, cara. Porque mandaram pra mim esses dias, é uma rapaziada que fez um podcast no estilo do Fashion Fit, né, parecido com o Redcast também, onde eles ficam entrevistando as moças e tal, e perguntando o passado, quantos caras elas saíram, quanto cara tem que ganhar, se a altura importa, e etc, né. E eu achei que tinham censurado, porque como eu tava falando sobre essa questão de misoginia, o Breno, eu achei que o pessoal queria que eu trouxesse um exemplo semelhante de perseguição que aconteceu em outro país. Mas não era sobre isso, era sobre, na verdade, aí, um vazamento de dados de algumas garotas que decidiram participar, foram contratadas por um cara, né, não sei se ele é profissional, parece que ele é um golpista esse cara, tá, não me aprofundei nisso, vou me entender um pouco, decidiram participar de vídeos aí adultos, certo? Amadores, caseiros, mediante pagamento feito por esse sujeito, aí na casa dos $200, porque eu fiquei sabendo, né? Mas parece que ele prometeu algumas outras coisas, então ele tá sendo investigado por, acho que, estelionato, mas principalmente eu sei que ele tá sendo investigado por exploração sexual, que é um tipo de estelionato, né? E também, aparentemente, por PDF-filia, porque algumas delas disseram que até essa aqui do meio, não sei se vocês estão vendo, né? Não consigo ler o nome dela, era menor de idade, mas a maioria aqui não, a maioria tem... Bom, aqui eu já faço a minha primeira interrupção, nada contra o Beluga, tá? Não é xingando o Beluga, não. Eu vou chamar de Beluga, mano, porque a atitude... Eu vou chamar de Beluga, mano. É o apelido que eu vi que te chamavam lá. E eu não sei se você fica bravo, espero que não. Se você ficar, me perdoa, mas é assim que eu costumei chamar você também. Quando eu vejo a sua cara na net, eu já sei que é o Beluga, tá? Mas enfim, engraçado, né? O mundo de hoje, as pessoas, tá difícil achar mulher, tá difícil. Não, cara, não tá difícil. Tá difícil você, tipo assim, você achar uma mulher boa pra casar e tudo mais. Mas não tá difícil você dar um lepo-lepo, né? Pra você dar um lepo-lepo, você só precisa um pouco de coragem, né? E falta de senso, né? Que é o que esse maluco aí teve, né? Saiu oferecendo $200 pras mulheres casadas, mulher aceitando. E o cara fez muita gracinha, né? Fez muita brincanagem. É só isso que eu queria falar mesmo. Então pra você que aí que tá... Ai, meu Deus, não consigo mulher, não consigo... Cara, é só meter o louco. Fala que vai dar $200 aí pra mulherada. Que você vai conseguir mulher que nem é garota, né? Se é que vocês me entendem. Então pra vocês verem como tá fácil. Mas por enquanto nada contra o Beluga, não. Vamos nessa. A faixa de 18 a 20 e poucos anos. E esse aqui é o famoso op infinito, né? Que é muito pesado, cara, é muito cabeludo o caso, né, que aconteceu. São garotas aqui, como eu disse, pra rapaziada paisana. Totalmente a paisana. Você olha aqui, bicho, você pega na mão, leva pra casa, apresenta pros pais, chama de meu amor, casa com ela, põe uma aliança no dedo e mora junto, feliz para sempre. Você não dá nada. Você pode até ver pela legenda aqui, postada por esse camarada, que é um argentino, inclusive, né? Eles usam uma expressão semelhante que nós utilizamos também. Alerta. Sua futura namorada ou atual, né, esposa, etc., pode estar aqui embaixi. Pela lista que se viralizou, acho que segue a lista, né, de todas as mulheres que aceitaram participar de vídeos adultos do Argentina Casting. O cara que foi preso, o tal de Gian Franco. E olha só, vamos ler os comentários aqui. Peraí, primeiro eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Eu quero mostrar um print interessante. As mulheres estão transformando os caras em Red Bill. Imagina o namorado todo feliz com a mulher dele e do nada ela aparece na internet do mundo todo, mamando uma bengala de um homem aleatório em troca de $200. O cara tá até tremendo aqui. Ai, mano. Tô até me tremendo aqui. Calma, Beluga. Calma, mano. Calma. Calma, Belugão. Fica calmo, mano. Calma. Bom, enfim. Então, vamos lá. Isso daí é uma questão de algoritmo, né? Então, se as mulheres estão fazendo os homens Red Pill, os homens também estão fazendo as mulheres, sei lá. Não existe Red Pill, mulher Red Pill? Seria o quê? Mulher Blue Pill? Reverso? Bom, enfim. Independente da pill que for, o algoritmo que tá causando isso nas pessoas, entendeu? Então o cara é jovem e solteiro, ou até jovem e comprometido, né?
o algoritmo vai bombardear o cara de conteúdo pra, tipo assim, ferrar o relacionamento dele. Eu sei disso, tá? Eu sei muito bem. Ou se não, o cara, ele vai ser bombardeado por conteúdo pra ele não entrar num relacionamento sério com uma pessoa, entendeu? Pra ele ter medo desse tipo de coisa. Então é pra isso que serve o conteúdo Red Pill, na maioria das vezes. É claro, tem algumas exceções, entendeu? Tem coisas na Red Pill que são úteis sim, cara. Tu não vai ficar com uma mulher, cara, que, sei lá, mano, já ficou com 1000 caras antes de você. Aí tu também tá pedindo pra tomar um terror, né? Porque a chance de você ser o último é muito pequena, né? Então provavelmente você vai tomar um terror, entendeu? Mas o conteúdo da Red Pill, por muitas vezes, ele serve justamente pra isso, entendeu? Pra zoar com a cabeça da galera aí. E o mesmo também serve, não ironicamente, o mesmo também serve pras mulheres. Então a mulher tá lá no Instagram dela, ela vê um caso de um marido que traiu a mulher, o cara tinha 3 filhos com a mulher, traiu ela e foi morar com a empregada e a mulher tá passando fome, entendeu? Na rua. Então essas coisas são justamente pra gerar animosidade entre os gêneros, tá? Entre os sexos, tá? Mas enfim, vamos seguir aí, porque foi engraçado, Beluga. Porra, eu tô todo me tremendo. Aqui, bicho, esse escândalo aqui foi brutal, sobra nada pro beta argentino. Bom, eu já expliquei pra vocês em vídeos anteriores, porque esse caso aqui é aquilo lá, né? O famoso, né? Vai tomando, né? É mais um exemplo da série. Vai tomando. Toma aí, filhão. É a colheita, né? Vamos trazer exemplos aqui empilhados e mostrar, porque não tem nada de novo, não existe novidade com relação a por que isso acontece. Essa aqui são as aparências, rapaziada. É o que você vê, é o que te mostram. Mas o que as pessoas são de verdade? Então no Instagram é foto de viagem, é turismo, viajando para vários países, né? Bandeiras, etc. No sigilo, vídeo pornô. Elas já estão na descida. Elas estão pisando tão fundo no acelerador que elas estão escapando na curva. E aí vai descolar um pedaço desse iceberg e vai aparecer boiando pra vocês. Eu só venho aqui e mostro. Tá? Mas isso aqui é uma consequência. É uma consequência de como as mulheres estão pisando fundo no acelerador e algumas, como nesse caso aqui, estão se perdendo na curva. E eu vou explicar pra vocês o porquê exatamente. E aí acontece o que o cara falou, né? As mulheres vão transformar os caras em Red Bull, né? Aquele ditado, a melhor Red vem delas. Por quê? Porque elas estão pisando fundo no acelerador, já tá na descida, perde o carro na curva, capota e vem alguém aqui e mostra e fala lá. Aquele carro capotou. Você vai ver o carro capotado, entendeu? Aí eu vou explicar pra você, eu vou fazer como se fosse o detetive, né? O Batman, né? Ele vai lá e analisa tal, as pistas, as evidências, e eu vou analisar as evidências, interpretando, mas pra isso eu tenho que ter os fatos, tudo bem, você pode falar a opinião, beleza. Eu sou um intérprete aqui nesse caso, mas eu tenho que interpretar alguma coisa, que são os fatos. Então eu estou interpretando os fatos, e eu vou analisar pra vocês e falar. É isso só que é feito, em maior medida, tá? Sim, Beluga. Realmente é muito terrorífico, né? Você parar pra pensar que ao todo eu acho que foram 67 mulheres, um número bem cabalístico, né? que estão nesse Argentina Gate, eu vou chamar assim, tá? Argentina Gate. É Argentina Cash, mas eu vou chamar de Argentina Gate porque é mais engraçado. Enfim, a princípio é assustador, né? Você pensar que, pô, 67 mulheres casadas estiveram dispostas a fazer essa tiração aí com os namorados. Casadas não, né? Mas comprometidas, né? Com os cônjuges delas, né? É uma tiração, né? É uma grande maldade, né? Fora que eu acho que deve ter tido algumas mulheres solteiras também. Aí eu já não sei, aí o problema delas, elas estão solteiras, né? Mas também já é um monstro, né? Você parar pra pensar. Só que agora, eu vou dar um exemplo. Quantas mulheres não toparam? Ah, você tá passando pano pra mulher. Não, eu não tô. Eu digo hoje as mulheres. O vídeo, como eu disse, não é um ataque ao Beluga. E de certa forma, eu e o Beluga concordamos em alguns aspectos até. Eu concordo, hoje em dia as mulheres, assim, na maioria, assim, realmente estão predispostas a fazerem coisas horríveis, entendeu? E que vão ter consequências pro resto das vidas delas, né? Infelizmente, né? Então, não é esse o fato. O problema é que o vídeo do Beluga eu não acho que foi a intenção dele. Não acho, tá? E não tô acusando ninguém de nada, tá? Enfim, tem que ser bem didático aqui, né? Porque o pessoal... o pessoal da Red Pill é mal, velho. Fica brincando com os caras vão pegar você, né? Tem que ser bem didático, bem... né? Enfim, mas o pessoal da Red Pill, o problema é que eles se tornam sequelados. Então o cara fica maluco. O cara pensa, caramba. Então não dá pra ter namorado, não dá pra ter relacionamento, não dá. Dá, cara. Dá pra você ter uma namorada, dá pra você ter um relacionamento, entendeu? Boa parte das pessoas ainda tentam, né, agir de forma racional e não fazer esse tipo de coisa. Então fica tranquilo. O problema é extrapolar, entendeu? Que é a impressão que o vídeo do Beluga passa, né? Meio que tipo, as mulheres estão pisando no acelerador. Né? São sempre termos muito abrangentes, né? Então as mulheres estão pisando no acelerador. Você já pensa, putz, lascou-lhe, né? Quando na verdade não, entendeu? Eu acabei de mostrar ali a maioria do pessoal da geração Z não tá fazendo lepo-lepo. Por mais que, na minha opinião, sejam a maioria homens, né? Que não estão fazendo muito lepo-lepo, né? Tá mais difícil pros homens. Até porque pra mulher vai ser sempre mais acessível o lepo-lepo, porque as mulheres, em sua maioria, não são provedoras, né? Então elas não precisam ter uma casa, elas não precisam ter um carro, elas não precisam ter coisas
pra dar em troca além de si mesmas, né? Então isso aí também seria desonesto da minha parte, eu falar, não, todo mundo. Não, seria desonesto, eu não sou desonesto. Eu sou bem honesto, diga-se de passagem. Mas as mulheres também são afetadas ali, como eu mostrei nos dados. Então é uma coisa geracional. E isso pra mim se explica muito nesse tipo de conteúdo, entendeu? Então por mais que o cara tenha uma predisposição, às vezes tem alguma garota, alguma coisa, ele fica terrorífico, entendeu? E acaba que o cara não faz nada, entendeu? Acaba que o cara toma um monstro. Ou pior, o cara ele vai lá, faz um monstro com a mulher, faz o lepo-lepo e larga a mulher. O que vai gerar uma mulher ressentida. E a mulher ressentida não vai querer outros caras. E assim por diante, então vira uma grande bola de neve, né? Que acaba culminando em coisas infinitamente piores. Mas pra concluir o que o Beluga falou, eu digo o seguinte, cara. Se fosse o contrário, eu tenho certeza também que iria acontecer o mesmo, entendeu? Se fosse, sei lá, de 10 mil homens casados, tivesse o Argentina Cast para homens casados e tudo mais, os caras lá com esposa, com filhos, com vida feita, o cara comprometido com a garota, com a guria, os caras também iam participar. E talvez a lista seria até maior, entendeu? Então repare como por muitas vezes você vai pegar um acontecimento lamentável, lastimável, porque sim, é um acontecimento lamentável, lastimável, e vai extrapolar. Isso, e vai deixar a galera psicopata, né? Enfim, mas vamos seguir aí com o Belugão, que eu já falei demais, né, mano? O bicho fala muito. Porque a maior parte do conteúdo é principalmente descritivo, né? Não é prescritivo, existe, mas em menor medida, eu diria. Então isso é feito. E aí elas estão pisando no fundo do acelerador na descida e acabam capotando o carro. Vejam só aqui esse comentário como exemplo também. Quem diria, né, que se empoderar ia terminar fazendo isso, mamando, né, e se pôr de quadro e aparecer na internet. Cara, esse vídeo não dá pra fazer, velho. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, não tem como, cara. É difícil gravar esse vídeo porque, meu, você Existe uma coisa que chama-se ressentimento, né? Eu não sei se o Beluga é ressentido de alguma mulher do passado dele. Não sei, não vou acusar ele de nada. Não é uma acusação. Mas a impressão que dá é que o Beluga ele sofre de ressentimento, cara. Então você é ressentido de algo que nem aconteceu com você ou com alguém próximo a você, né? Então o Beluga ele tá, tipo assim, terrorífico de uma coisa que não aconteceu com ele, né? Nem com ninguém próximo dele, o que eu acho engraçado. Mas chega de interrupções, deixa o vídeo, por favor, deixa o vídeo. tem que falar em códigos. 10 anos evacuando na porta da catedral para que o empoderamento seja isso. Sim, exatamente. Eu vou explicar. Porque faz sentido o que ele está dizendo, né? Antes disso, você tinha o quê? Você tinha moral cristã, ok? Principalmente. Ou patriarcal, conservadora, vamos chamar assim. Para eles também. Qual que era o direcionamento, a prescrição feita para as mulheres, via de regra, né? Família, mãe, em busca de quê? Em busca de, principalmente, né? Ter um lugar no paraíso. O empoderamento se passa pelo quê, né? Ela chama de liberdade. A relativização, em grande parte, desse tipo de moral e costume que existia antes, que é a cristã ou religiosa. Isso foi relativizado. O que sobra nesse caso, para as mulheres principalmente, para as pessoas? Um tipo de moral utilitarista, faça o que você quiser, desde que não seja crime. Né? O certo e o errado se torna subjetivo. Quando a moral ela é secular, né? Separada de Deus, né? Se torna subjetiva, é uma preferência, é uma construção social, nesse caso. E aí, cara, a mulher vai fazer o que ela quiser, ela tem liberdade, ela vai seguir o próprio caminho. O que sobra, via de regra? Normalmente, a nossa inclinação já é para isso, dinheiro e sexo. E aí, como a mulher já tá, né, a liberdade sexual feminina, essa experiência, é como se fosse uma descida, cara. Elas vão lá e você vai lá e tira o freio. É por isso que colocaram o freio sempre para as mulheres e não para os homens, entendeu? Porque pro homem a vida sexual, cara, Tá, mas aí já abordando a lógica cristã, o freio sexual também existe para os homens, né? Eu não sei se o Beluga... Acho que ele quis falar isso no sentido da filosofia dele, né? Ou não da filosofia da lógica cristã, eu imagino, né? Mas na lógica cristã, o freio sexual existe tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Na Bíblia, no catolicismo, protestantismo e qualquer outra vertente cristã séria, né? Ou minimamente séria, vai se dizer que o homem só pode ter uma parceira pra vida toda e a mulher só pode ter um parceiro pra vida toda, né? Ou pelo menos que o ideal seria esse, né? é um morro. Então ele não precisa de freio na subida. O que o homem precisa, se ele quiser avançar nessa jornada, né? Ele precisa ter um motor potente, ele precisa ter um carro bom. A mulher é o contrário, a mulher ela tá na descida na questão da vida sexual. Aí foi lá a religião e tirou o freio. Certo? A religião não, o feminismo, né? A revolução sexual tirou os freios morais das mulheres, em grande parte, relativizou. E aí algumas estão fazendo o quê? Acelerando na descida, porque fizeram prescrições pra elas viverem assim. Eu não tô criticando o fato de elas acelerando na descida, isso aí eu quero que se lasque pra mim. O problema, cara, é você querer depois se fazer de sonsa pra conseguir um cara, né, que nem a Tabata, né? Ela não fez isso, mas um exemplo, ela casou com um cara o quê? Cristão, tudo mais na igreja, por quê? Porque é o melhor modelo de relacionamento no que diz respeito a trazer segurança pra mulher. E aí nessa hora, ela não vai querer relativizar se for bem-vindo, como ela fez pra ser solteira, no passado, por exemplo. É isso que eu critico. Então, eles não tem como nem me acusar de misoginia essas coisas, porque eu estou atacando a hipocrisia. Se não existisse o conservadorismo, principalmente cristão, né, que é o principal elemento dele é a remissão, né? Jesus, ele veio pra redimir os seus pecados. Elas não teriam oportunidade de se redimir, cara. Tá, mas aqui eu vou fazer a principal interrupção do vídeo. Não sei se é mais longa, mas a principal se não existisse o conservadorismo cristão, ninguém teria oportunidade de se redimir, né? Eu, você... Independente dos pecados, né? Então a mulher que tem a oportunidade de se redimir aí porque ela ficou com 200 mil caras, né? Se for verdadeiro, ela vai pro céu, cara. Lógica cristã, tá? Lógica cristã. Entendeu? Mas você... Não, tô falando a lógica cristã, tá bom? Enfim, mas eu não tô dizendo que... Lembrando, né? Essa que é a parte mais engraçada da Red Pill, né?
que talvez seja até a mais interessante, né? O cara, ele acha que a mulher ser redimida e ser perdoada na igreja e tudo mais, né? Quer dizer que, tipo assim, não. Então, não, agora. Não, cara. Ninguém é obrigado a ir lá e casar com ela, tá? Ninguém é obrigado a ir lá e casar com ela. Entendeu? Eu mesmo não teria. Eu não teria força aí pra ficar com uma mulher que, tipo, sei lá, ficou com 300 mil caras antes de mim. Ou que, sei lá, é ex-atriz de filmes adultos, um negócio tão monstruoso assim. Um cara tem que ter essa força aí, o cara é forte. Mas sim, cara, pela lógica cristã, se ela foi redimida na igreja, fez tudo certinho com outro cara, ela tá perdoada e tá tudo certo, cara. Ela tá liberada pra ficar com outro cara. E se ela gostar do cara de verdade, se o cara gostar dela, não se pode fazer nada, né? Mas pelo conservadorismo cristão, acho que nem pelo conservadorismo, pelo cristianismo, né? As pessoas podem ser redimidas, cara. Eu mesmo posso ir aí, beluga, te churrascar, e depois se eu me arrepender verdadeiramente, acabou, mano. Eu vou pro céu. Talvez eu vá preso e pague pelos meus atos. Então, o que o beluga, eu acho que ele espera é uma espécie de punição, né, pelos atos dessas mulheres. E a punição em tese já existe até, né? Talvez a vergonha e a humilhação e o escárnio público que caras como você fazem na internet, entendeu? Eu não tô entrando no âmbito se eu acho isso certo ou errado, só tô dizendo que isso ocorre, né? No seu vídeo aí vai ter vários caras nos comentários e falando de mulheres que fazem isso, que praticam isso. Quando uma mulher famosa acaba caindo nesse tipo de monstro, ela também vai ser zoada, vai ser esculhambada e tudo mais. E também o próprio marido dela vai ter que aguentar a vergonha. Então, eu acredito que já existe uma punição, né? É até que aceitável, né? Ou você quer que churrasque as mulheres, né? Acho que não, né? Acho que não tá nesse nível, né? Então, pela lógica do cristianismo, cara, tudo que você faz de errado na sua vida, se tu se arrepender verdadeiramente, você tá perdoado, cara. Depois você vai pro céu. É óbvio que, por exemplo, o cara que se arrepende de ter churrascado alguém, provavelmente ele vai lá na polícia e confessa, né? Enfim, e paga pelos atos dele. Então, talvez você queira uma espécie de estado onde exista a punição para mulheres que fazem muito lepo-lepo, é isso? Bom, enfim, independente do que você queira, meu querido beluga, aí você tá usando a lógica do cristianismo, talvez por ressentimento. Não tô tipo, falando que você fez isso. Mas tô falando que, tipo assim, isso pra mim é ressentimento, cara, entendeu? Fica bravo porque a mulher vai lá na igreja e se redime. Eu não assumiria, mas tem cara que assume e a gente não pode fazer nada. E a mulher arrependida, só pra terminar essa pausa aqui que eu dei no beluga, ela provavelmente fala os monstros, provavelmente não, ela fala os monstros dela pro cara que tá com ela. Até porque se ela não fala é porque ela não se arrependeu, né? Ela tem que ser honesta, tem que ser sincera, né? E aí se o cara topou, né, belugão? Fazer o quê? Mas vamos aí. O que eu disse, o patriarcado, ele não é um opressor, ele é um pai que mima suas filhas. Porque tudo que elas querem fazer, ele permite. Se ela quiser ser púquita, antes, pode ser púquita. Fazer tudo que ela quiser, OnlyFans, tudo. Se ela quiser viver um tipo... E aí, o conservadorismo vem, principalmente, como um pai mangina, que quer mimar a sua filha e dá oportunidade pra ela, se ela quiser, em 24 horas. Se arrepender e mudar e se torna crente. Sim, 24 caras. André Surak, isso pra vocês é exemplo de opressão. Vocês lembram vou citar um exemplo, aquela Lola, eu já trouxe ela aqui no canal já. Só que acho que foi no canal antigo. Era Lola Bevenuti, eu não sei. Aquela que é garota de programa famosa, dava entrevista no Super Pop. Ela fez tudo, velho. Quando eu vi o vídeo dela falando sobre machismo, eu quase me joguei na ponte. Cara, ela fez tudo que ela quis na vida dela. Tudo. Ela viveu a impressão que eu tenho de alguns caras da Red Pill, o beluga passa essa impressão às vezes, é que eles têm raiva das mulheres fazerem coisas que por vezes eu acho que eles queriam que fosse feito com eles, ou que eles mesmos queriam fazer, o que eu acho que é mais terrorífico, tá? Então assim, eu não tô achando certo, não acho certo o que essas mulheres fizeram e tudo mais, e eu não defendo o conservadorismo aos moldes do Bolsonaro, nem nada, não, tá bom? Não defendo, não. Mas a verdade é uma só, cara. Se nós vivemos numa sociedade cristã, o cristianismo, né, por vezes mal interpretado, não é que tipo assim, a mulher ficou com 300 caras e no outro dia, não, beleza. Por vezes, assim, em sociedades mais saudáveis, até a mulher se afastava da sociedade. Ela não, entendeu? A mulher era púquita, né, como diz ele aí. Ela saía fora, ela saía do convívio, né. Hoje se possibilita ter um casamento e tudo mais, né? E, de novo, é aquilo que eu falei. Se a mulher gosta do cara, o cara gosta da mulher, o cara tá disposto a aceitar os monstros e ela se arrependeu verdadeiramente, cara, não há o que você possa fazer. Ou senão a gente muda os moldes da sociedade e passa a viver na Sharia, né? Vamos viver aí como muçulmanos, né? Eu aqui já tenho a barba, ó. Já pareço um pouco também. Aí a gente vê aí qual que vai ser aí, mano. Aí a gente muda, né?
a gente muda. Mas atualmente é assim, ou senão se muda as leis, né? Que, sei lá, só permita que a mulher tenha um parceiro ao longo da vida, ou 2, ou no máximo 3, e passou disso aí, ela já é expulsa da sociedade, entendeu? Mas é o que eu falo também pro Beluga, né? Ele fala muito isso, ele aponta muito o dedo pra mulherada. E, de novo, quando eu digo isso, não é que eu acho que é certo, novamente, né? Tem que ser bem didático, né? Eu não acho certo esse tipo de coisa e tudo mais, né? A mulher ficou com milhões de homens e tudo mais e... Não, acho zoado também, acho... Não partiria pra cima, tá? Porque tem cara que também é muito hipócrita, né? Mais pra frente a gente vai falar de um cara que eu acho hipócrita também, que eu não sou muito fã do discurso dele, mas enfim. Só que, de novo, a gente também faz coisa errada e no outro dia, 24 horas, a gente também tá redimido, né? Então, e aí, tá ligado? Então, se ficar nessa lógica, assim, com raiva, pra mim isso aí é ressentimento, entendeu? Ah, porque o conservadorismo, o cristianismo, no outro dia permite que... Sim, cara, permite, mano. No outro dia também permite que o cara que roubou alguém na rua tá redimido, cara. É assim, entendeu? Só que, de novo, o que eu acho que essas mulheres que o Beluga acredita, diz que foram as redimidas, são justamente as que talvez não se arrependeram mesmo. Talvez elas só mudaram de estilo de vida. Porque uma pessoa que se arrepende mesmo, ela não se expõe. Entendeu? Ela sai da sociedade, ela não sai da sociedade assim funcionalmente, né? Ela trabalha, ela estuda e tudo mais. Só que ela para de se expor, ela meio que não aparece mais tanto, ela fica mais de boa na dela, ela não fica tanto em rede social, ela não fica se mostrando, ela não vai em programa de TV, que é o caso dessa daí que ele tá falando. A pessoa fica mais quieta na dela, entendeu? Ela começa a evitar esse tipo de exposição, até para preservar as pessoas que estão em torno dela, né? Porque quando se tem uma vergonha muito grande assim nesse nível, né, de ter ficado com muitas pessoas, né? A pessoa geralmente não quer ficar aparecendo por aí, entendeu? Então, sim, todo esse negócio que tem aí de hoje em dia tal, eu era assim, eu era desse jeito, a pessoa não fala com orgulho, eu acho, mas ela quer expor, entendeu? Pra engrandecer o que ela é hoje, talvez. E isso com certeza não é certo também, Belugão. Mas sim, é possível a pessoa se arrepender, sim, dentro do conservadorismo, cara. Tá? Por mais que você não goste da ideia, mas é possível. Conservadorismo não, né? Cristianismo. Completa, tudo. Foi esposa, foi mãe, teve filho, separou, divorciou, casou de novo, adotou, e olha onde fãs, virou puta, foi pra faculdade, saiu, foi pra igreja, saiu, fez tatuagem, apagou. Elas fazem tudo, velho. André Surak, velho. André Surak, ela fez tudo, pintou até no olho, furou a língua, e devolve, põe peito, tira, bota, põe tatuagem, apaga, entra pra igreja, sai, tem filho, adota, isso é opressão. Mano, isso é um pai mimando a sua filha, velho. Bom, nessa daí eu vou concordar com o Beluga, porque eu acho que atualmente não tem opressão em cima das mulheres, né? Talvez uma opressão social, no sentido de, ser um país perigoso, mas aí é pros homens, pras mulheres, é pra todo mundo, entendeu? Isso aí é o Brasil, entendeu? Então, a mulher não pode sair da rua, que ela vai ser churrascada. Cara, ninguém pode sair na rua. Entendeu? Então, enfim, mas e a violência doméstica, os casos de violência doméstica? Sim, a violência doméstica masculina, ela existe, quando ela existe, geralmente ela termina bem mal, né? Mas também existe violência doméstica feminina e ela é mais velada que a masculina, né? Então, você vive numa sociedade violenta, de baixo nível de confiança, é isso que acontece, cara, entendeu? Mas eu não acho que é patriarcado, porque eu não acho que a gente vive em um estado onde é o patriarcado, entendeu? Eu não acredito que o que existe hoje é um patriarcado, porque antigamente o que se tinha, né, era o pai que mandava no resto da família. Hoje em dia não, hoje em dia você não tem o pai, você tem o Estado, né, que manda nas famílias. Então é outra coisa, entendeu? Eu não coloco a culpa no patriarcado assim, não. Mas enfim, também não acho que é matriarcado, eu só acho que é um estado laico, cara. E é isso que acontece em estado laico. As pessoas vão ter vidas laicas, né? Vão viver como se Deus não existisse. Elas vão fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então até a lógica do Beluga, né? De reclamar, mulher dá pra todo mundo, mulher dá pra todo mundo, tal. É uma lógica cristã, né? Porque no mundo onde Deus não existe, né? Daí que mulher tá fazendo isso daí? Particularmente assim, né? Ele usa a lógica cristã pra criticar o agir das mulheres, né? Então, numa situação onde Deus não existe, o que tem? Assim, moralmente falando, o que tem? Então, é meio dúbio essa coisa, né? Enfim. Então, até quando se critica aí as mulheres, você tem que usar a lógica cristã, porque senão não faz sentido nenhum. As mulheres estão fazendo isso. É ressentimento purinho, né? Vira ressentimento puro, né? Porque ainda quando você tem uma lógica, uma moral cristã aí dentro, né? Você ainda fala, não, porque é errado, porque... né? Beleza, agora sem isso, é ressentimento puro, né? Mas enfim, vamos seguir aí. Porra, você pode fazer o que você quiser, eu sempre vou te deixar fazer o que você quiser, cara. Esse é o patriarcado, cara. O que você vai fazer na vida, irmão? Se você não quer ter filho, não quer ter nada, você vai fazer o quê, irmão? Juntar dinheiro e transar, porra. Bom demais. Ué. Então elas querem o quê? Principalmente, né? Muitas dessa geração mais nova. Carimbar o passaporte.
e completar o álbum de figurinha da Copa, se é que vocês me entendem. Quando você pega o álbum de figurinha da Copa, é outra analogia, né, que eu tô fazendo. Nossa, o Wolverine tá fazendo a manicure aqui, bicho. O que você quer fazer? Você quer completar o álbum o mais rápido possível. Algumas pessoas vão conseguir, outras não, mas todos vão tentar. Certo? É a mesma coisa. Então, em grande parte, o que muitas estão fazendo é tentar completar o álbum da Copa tendo todas as experiências possíveis. A vida sexual para muitas mulheres hoje, rapaziada, é como se fosse uma viagem. Quando você viaja, você não quer conhecer os pontos turísticos. Você quer ir naquele lugar, você quer ir naquele lugar. Você quer conhecer a vida, cara. Você quer aproveitar a vida, você tá viajando, não vou voltar aqui, irmão. Tem que aproveitar enquanto eu posso, enquanto eu sou jovem. Então eu vou lá, vou na catedral, vou não sei na onde. Cara, a questão da vida sexual é como se fosse uma viagem que ela tá fazendo. Ela quer conhecer o máximo de pontos turísticos, de cabeça pra baixo, de pé na rede, plantando bananeira, com homem, com mulher, com uma árvore, filmando, postar na internet, ganhando dinheiro, talvez, de graça, com mendigo, por caridade, com gordinho, com alto, entendeu? É mais ou menos por aí, cara. Tô explicando pra vocês, rapaziada. Tá? Não tô fazendo um julgamento moral. O único julgamento moral que eu tô fazendo aqui é a hipocrisia, nesse caso. Tá? É a relativização, porque aí é aquilo que eu disse. Se o passado não importa, e você vai ver os caras barbados, né, romantizando, porque as mulheres gostam de papinho furado, para elas que importa é a emoção, né, as palavrinhas moles, né? Você vai ver o papai Smurf, os amigos do Gimpa, né? Aqui eu vou fazer uma interrupção, só porque ele falou desse Gipa, é Gimpa ou é Gipa? Bom, o Gipa, cara, eu lembro dele lá no Esporte Interativo, que ele tinha um programa, era ele, o Ale e o outro mano lá que faleceu era Gustavo, Guto, eu não vou lembrar o nome dele. Eles ficavam falando de futebol. O Gipa, o negócio dele é falar de futebol, cara. Naquela época ele não ficava com esses papinhos aí, não. Na verdade, o Gipa ficava se vangloriando lá, que ele tinha ficado com mulher A, mulher B. Eu lembro desse programa que eles tinham lá. Era bem legal, assim. Faz um tempo já, mas tá aí. Então, assim, o Gipa é um outro tipo, é o extremo também, é outro extremo, né? É um maluco assim que não, tudo é pra mulher, tudo é pra mulher, tudo pra mulher. Que o Gipa ele tá numa posição social que pra ele validar o discurso da Red Pill é ruim. Ele não ganha nada, assim. Honestamente, assim. Ele não ganha nada. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar repúdio. Né? Vai ganhar repúdio. Não que eu, Superbra, também valide o discurso da Red Pill. Né? Mas eu, aqui onde eu tô, no canal onde eu tô, no meio onde eu tô, eu ir contra qualquer coisa desse discurso já é ruim. Agora, o Gipa não. O Gipa pra ele é a favor, é ruim. Então pra ele tudo vai ser pró-mulher, 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 entendeu? Então, tipo, tinha um vídeo dele onde ele pegava, tipo, homens se churrascam. Ah, mas o homem se churrasca porque é covarde. Ele quase falava isso, entendeu? Então eram umas coisas bem absurdas, assim, que o Gipa falava. Então ele é quase um cara que faz conteúdo anti-homem, sendo homem, entendeu? Aí pra ganhar validação, pra ficar com mulher, entendeu? Enfim. Eu acho que a pessoa tem que ter opinião própria, né? É isso que importa. Eu não acho que é aquela opinião do Gipa, cara. Quem viu o Gipa nos programas esportivos aí, falando que pegava mulher A, mulher B, sabe muito bem que ele não é esse cara, né? Mas enfim, aí é uma opinião minha sobre ele, né? Mas eu também não gosto dessa galera, tá? Eu já fiz essa interrupção só pra mostrar que eu não sou como essa galera, tá? Mas enfim, vamos seguir aí. Os trapalhões relativizando essa porra, romantizando, cara. Falando, não, é o amor, e não sei o que lá, experiências do passado, o desejo e tal. Não, cara, é a Argentina Casting, irmão. Entendeu? Virilha marrom e sovaco marrom no pelo, irmão. E eles falando como se fosse um filme de romance da Netflix. Não, cara, é filme, entendeu? Xavier Vídeos, meu. E é por isso que eu falo, cara, se elas estão relativizando o passado, é só você relativizar o futuro. Eu concordo, o passado não importa. Isso é uma grande besteira. Né? Assim como não importa, o que importa são sentimentos, o que importa é o amor. É você gostar da pessoa, você ver a pessoa por quem ela é, concordo. Para isso, o cara não precisa pedir você em casamento, você não precisa ser esposa, marido e mulher, não precisa de um contrato, não precisa de patrimônio, não precisa fazer uma sociedade, não precisa de nada disso. Essas características elas existem e elas estão começando a perceber isso aos poucos agora, pra proteger elas, porque a monogamia é um contrato, mas quem pediu pra relativizar isso foram elas. Só que elas começaram a se ligar que, opa, mas peraí, se os homens não cumprirem esse papel, eu tenho menos segurança. Se relativiza pra você, então o homem também não precisa botar aliança, chamar você de minha mulher, tudo isso é muito patriarcal, tudo isso é pra trazer segurança pra mulher, né? É por isso que eu falo, cara. Toda moeda tem duas faces, né? A questão da liderança masculina, né, da hierarquia, da posição onde ele está acima da mulher, como se fosse o rei. Ok, cara, tudo bem. Ele tem mais poder, certo? Ele está acima, beleza. Só que isso traz segurança pra mulher. Essa parte elas não querem abrir mão. Elas não querem que o cara esteja acima, esse tipo de coisa, seja líder e tudo mais, muitas vezes. Mas a parte do que traz segurança pra ele, a protege e garantias, elas não querem abrir mão, cara. Não, mas vocês que estão relativizando essas coisas. A gente vai relativizar outra parte também. Leiam aqui comigo. Mulherada é coisa de louco. Dá o chibio em troca de um troco. Mas nunca vai arrumar um sogro. No começo ela quer um ogro, para depois casar com um bobo. Eu não, arruma outro, porque eu não tô disposto. Para o pai ela traz desgosto, no prato ela põe miojo, para pobre faz cara de nojo. Abre um OnlyFans quando faz 18, no Instagram ela faz o risoto, nos carnavais é atrás do esgoto, ela tava mamando com gosto, depois sai com um sorriso no rosto. Você percebe que o teu tava, sai, cara também, né? Rima em cima, né? Porque o cara não acha que é corno, mas tem mais chifre que o urubu tem de voo, o bebezinho já tava no forno. Bolsa Família entrando de novo, eu vou trocar aqui. Mãe solteira guerreira do povo, o pai é bandido, mas eu que sou criminoso. Se não gosta, cheira meu ovo. O buraco dela tá frouxo, de tanto morango com o pescoço. Poderia melhorar esse finalzinho aqui, mas achei que ficou legal. Depois eu vou fazer uma música, cara. Bom, eu não ia fazer vídeo. Eu não ia fazer vídeo falando sobre esse vídeo do Beluga. Eu não ia. Não ia, eu tava reagindo em live, tava zoando na live e tal, né? Na live eu pego mais pesado, aqui eu sou formal e bonito, né? Mas, cara, depois que eu vi esses versinhos, mano, eu fiquei pensando como, cara, imagina o cara lá, mano, escrevendo os versinhos.
tipo assim, não, agora eu tô... Imagina, assim, ele pensando, assim, aquele meme lá do cara escrevendo, assim, saindo fogo, assim, dos versinhos. Ele, mano, olha isso, olha isso. Imagina o nível com um cara de 30... De verdade, Beluga, eu tô falando de amigo. Assim, eu sei que a sua bolha, a sua comunidade, a sua galera vai achar do caramba, vão achar engraçado. Eu sei que você fez pra dar risada, né? Mas imagina o nível, cara, de tipo assim, estrago mental que o cara tem que estar pra fazer um negócio desse. De tipo assim, não, eu vou escrever versinhos falando sobre hábitos da mulher libidinosa, entendeu? Tipo, e vou postar na minha aba comunidade. E depois ainda vou pedir pra IA transformar num rap, transformar numa música, entendeu? Olha o nível, né, que o cara chegou, né? Então, olha o grau, né? Isso aí eu acho absurdo, assim, de verdade, Beluga. Então, falando de amigo, mano, repensa um pouco, assim, porque, tipo assim, cara, tem coisas que são absurdas, né? E essa é uma delas. Essa daí é uma delas. Essa daí é tiro e queda, mano. Você perder tempo de vida pensando nesses versinhos aí. Ah, mas foi piada, foi, mas... Mano, muito bom. Mas o final ficou engraçado, tipo, como que é? Cheira meu ovo. Ficou engraçado esse final, eu gostei, esse final eu achei legal. Mas, pô, cuidado, mano, essas coisas às vezes sobem pra cabeça, né, Beluga? E o que tinha que subir pra sua cabeça é cabelo. Brincadeira, mano. Mas manual aí, ó. Manual pra você, Beluga. Inclusive, manual, quiser patrocinar, tá na hora, né, velho? Tá na hora. Eu vou fazer um refrão, já tô preparando, vou escrever mais algumas linhas ali, né, e vou soltar, mas eu vou fazer com IA, essa música eu vou fazer com IA, eu vou soltar, vou tentar fazer hoje ainda, cara. Foi sem querer, cara, isso aqui, velho. Eu tava pensando, eu tava dormindo, tinha acabado de acordei, sabe quando você tá meio que dormindo, meio que acordado? Cara, começa a fazer download na minha cabeça de ideias nessa hora, bicho. Eu não sei porquê, achei a nossa consciência ficar mais sensível, né, não sei, cara. Começou a baixar um monte de coisa na minha cabeça, eu falei, não, preciso escrever essa porra, cara. Aí saiu uma música, velho, aí ó, uma poesia, que eu vou transformar em música depois pra vocês, beleza? Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado, tamo junto e até mais. Bom, depois disso, como toda pessoa da Red Pill Beluga, parece que ele tá vendendo um curso, né? Então, quem quiser vai lá no Atitude Avançada, compra o curso dele, tá? Não sei se é um bom investimento. Não sei o que vocês vão aprender lá. Não sei, não faço ideia. Talvez seja um bom curso, né? Mas enfim, senhores, é isso. Eu, Super Bra, também vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, hype, deixa o seu like, tá? Enfim, se inscreva no canal também. O canal tá numa fase boa, tal. Tô fazendo esses vídeos, comecei a aparecer aqui, ó. E é nóis, tá bom? Então é isso, senhores. Até mais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.